Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula de Geografia do quarto bimestre para o nono ano, cujo tema é Quadro Físico e Recursos Naturais da Oceania. Aqui nós vamos ter o mapa, do continente da Oceania, com as nações e as suas respectivas bandeiras, certo? A Oceania é um continente bem menor, do que nós estamos acostumados a ver e estudar, e por isso, erroneamente, muita gente dá menos importância para esse continente, que é muito importante para a logística do mundo, né? E aqui nós vamos para a característica. Como eu já tinha citado anteriormente, a Oceania é o menor continente do planeta, certo? E ela é cortada pela linha do Equador. Ou seja, nós vamos ter predominantemente nós vamos ter um clima equatorial, certo? Sempre que algum país, ou continente, algum território for próximo da linha do Equador, ele vai ter um clima equatorial, ou seja, um clima mais quente, com temperaturas mais altas. E também, em alguns aspectos, vão conter, de certa forma, chuvas também constantes, justamente por essa proximidade. Não vai ser diferente também aqui no continente da Oceania, certo? Que ela vai possuir 14 países independentes, várias colônias, e também vai ser banhada pelo Oceano Índico e Pacífico, no seu ocidente e no oriente, na parte que vai se corresponder a essas origens. E a Oceania, ela foi colonizada pela Europa também, assim como o continente americano, e justamente por essa semelhança nós tivemos o nome ali, ela foi apelidada, como Novíssimo Continente, afinal ela foi colonizada após a América, que foi justamente o primeiro continente colonizado pela Europa. Como esse processo veio depois pela Oceania, deu-se essa forma de se chamar o continente, certo? E os principais países são a Austrália e Nova Zelândia, certo? E são os países que mais têm relevância no cenário internacional, que tem mais também, até de certa forma, celebridades, são lugares também que tem muitos filmes que são gravados, então são sempre países que são muito lembrados, Principalmente a Austrália, que tem uma fauna e uma flora bem diferente de qualquer outro lugar do mundo, Então ela é muito lembrada no cenário internacional por esses aspectos, E quando se trata de relevo, nós vamos ter a Austrália, que é conhecida por ter baixas altitudes, Justamente o contrário da Nova Zelândia, que predomina os relevos planálticos e de dobramentos modernos, certo? Inclusive nós podemos ver com bastante veemência esses relevos da Nova Zelândia naquela trilogia de filmes Senhor dos Anéis, que foi inteiramente gravada. Na verdade, boa parte do filme da trilogia foi gravada na Nova Zelândia. E justamente nós podemos ver nesses cenários naturais esses relevos que possuem na Nova Zelândia, certo? E justamente por falarmos desses biomas que nós encontramos na região da Oceania, e quão diferente eles são, nós temos também ali um dos aspectos diferentes. Um dele é a Fossa da Mariana, que é um aspecto natural bem diferente do que nós podemos encontrar em bastante lugar do mundo, E nós temos ali na região do Oceano Pacífico, lá no continente da Oceania, pertencente ao continente da Oceania, mais especificamente na região da Micronésia. Claro que é um lugar muito bonito para se ver, porém não é muito aconselhável fazer turismo lá. Até existem pouquíssimas empresas que fazem esse lançamento de pacotes turísticos lá, porém é uma região perigosa e não é nada aconselhável fazermos viagens para lá. Então, realmente é bem mais seguro acompanhar somente por fotos, Porque é um dos locais mais profundos do mundo, certo? Então, não é muito seguro fazer passeio turístico lá, Geralmente quem vai para essas viagens são os cientistas, Justamente para fazer pesquisas a respeito dessa localização. E aqui nós temos as principais bacias, Que justamente por lá ser um continente um pouco afastado, de linguagem diferente, nós vamos ter alguns nomes bem diferentes do que nós estamos acostumados. Um deles é a bacia de Darling-Murray e o outro é a bacia do Largo Erie. O primeiro fica localizado na Austrália, tendo 1 milhão de quilômetros quadrados. Essa bacia tem a capital como a Canberra, E o lago fica também localizado na Austrália, e é a maior bacia da Oceania, certo? Ou seja, como eu tinha citado anteriormente, a Austrália tem bastante importância no cenário econômico em relação ao cenário internacional, econômico, de turismo.
e também até natural em relação ao restante do continente da Oceania. E falando sobre o clima e vegetação, nós vamos ter, como eu citei anteriormente, né, geralmente o clima do continente da Oceania é mais temperado, é um clima mais equatorial, justamente por sua localização, que influencia muito nisso, né? Na verdade, é o que dita o clima, é justamente a sua localização, né? Então, a região sudeste, desculpa, vai ter um clima mais temperado, com características de umidade alta, bem parecido com o que nós temos aqui na nossa região norte do país. E na região norte já vai ser um clima mais tropical, equatorial, né, com a relação à vegetação. Ali nós já vamos ter florestas tropicais, né? Claro que não do tamanho, da proporção que nós vamos ter aqui no nosso país, né? Porém, também é interessante vermos que tão distante do nosso país, da nossa região norte, região amazônica, mas nós vamos ter o clima e florestas parecidas. E aqui nós temos algumas imagens, certo? Justamente falando sobre aqui as montanhas que nós vamos ter, que são bem interessantes, ou também aqui a floresta de clima tropical, né, que nós vamos ter nesse continente, e também as lindas paisagens, né? Afinal, a Oceania realmente atrai muito pelo seu ecoturismo, né? Afinal, são paisagens lindas. E aqui nós vamos ter a região central, que o clima dominante é o desértico, semiárido, né, que nós também temos ali naquelas imagens, uns climas já bem parecidos, para podermos ilustrar essas regiões. E na região noroeste, o predominante é o Mediterrâneo, com a vegetação bem menor no continente, né, a floresta mediterrânea. Bom, com isso encerramos a nossa primeira aula do quarto bimestre. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!